pessoal, meu nome é Felipe, eu sou advogado, sou criminalista, atuo no direito militar e hoje eu estou aqui para falar sobre a legítima defesa. Então, a intenção desse vídeo é ser um vídeo um pouco mais denso, com um pouco mais de conteúdo, e eu vou trazer aqui alguns vídeos de situações em que a legítima defesa precisou ser empregada, certo? E eu vou discorrer sobre essa legítima defesa, tá ok? Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que a legítima defesa ela é uma excludente de ilicitude, tá bom? Então, a pessoa que age em legítima defesa, ela não comete crime, tá? A conduta dela até se amolda, né? Se encaixa em algum tipo penal, né? Muitas vezes uma lesão corporal ou um homicídio, né? Que é mais comum também, mas ela acaba não respondendo por esse crime porque o crime é excluído pelo fato da legítima defesa, ok? A legítima defesa ela pressupõe alguns requisitos, tá? Então entende-se que age em legítima defesa quem usa moderadamente, tá, ok? Dos meios necessários, tá? Para repelir injusta agressão atual ou eminente de direito seu ou de terceira pessoa, tá bom? Então, o que significa isso? Significa que se eu estiver sofrendo uma agressão injusta, tá? A agressão injusta é aquela agressão que não é provocada, ou seja, ela não pode ser provocada por uma atitude sua, tá bom? Então, não existe legítima defesa da legítima defesa, tá ok? Então, se eu provoquei alguma atitude naquele agressor, eu já não estou agindo e ele vier a me agredir e eu revidar ou eu me defender, eu já não estou agindo em legítima defesa. Por quê? Porque eu provoquei essa agressão, tá? Então, a agressão precisa ser injusta, precisa ser atual ou iminente, tá? O que significa dizer isso? Que tem que ter uma atualidade. Eu não posso agir em legítima defesa de uma agressão que eu sofri semana passada, tá bom? Então, eu estava andando na rua, alguém me agrediu hoje. E eu fico planejando isso e daqui uma semana eu vou lá e revido contra essa pessoa, agrido ela também. Então eu não posso alegar aí a legítima defesa, porque essa agressão que eu sofri daquela pessoa, ela não é atual, tá? Ela pode até ser injusta, mas ela precisa da atualidade para que ocorra a legítima defesa, tá bom? Ela precisa ser atual ou iminente, tá? Por que atual ou iminente? A atualidade é a agressão que está acontecendo. Então, alguém vem, me desfere um soco na face, no rosto. Eu vou lá e me defendo. Acabo atingindo essa pessoa também, ela desmaia, por exemplo, e sofre alguma lesão corporal. E eu agi em legítima defesa, porque a legítima defesa é da agressão atual, tá? E injusta, porque eu não provoquei aquele soco no rosto. Eu recebi o soco de graça, vamos dizer assim, tá bom? Ou ela pode ser iminente também. O que acontece na iminência? É quando eu estou em vias prestes a receber essa agressão, prestes a receber esse contato, essa agressão injusta. Tá? Isso ocorre muitas vezes quando eu estou numa discussão, por exemplo, com alguém e eu vejo que essa pessoa vai sacar uma arma para poder efetuar um disparo. Tá ok? Então eu visualizei isso, eu estou na iminência de sofrer uma agressão injusta, ou seja, eu estou na iminência de levar um tiro. Então antes dessa pessoa conseguir disparar contra mim, eu saco da minha arma, que eu estou também armado, saco da minha arma e disparo contra essa pessoa. Aí eu agi também em legítima defesa, porque a agressão era injusta, tá? Ou seja, eu não provoquei nenhuma agressão nessa pessoa, essa pessoa estava discutindo comigo e resolveu sacar essa arma contra mim. E efetuei o disparo antes que ela me atingisse, tá bom? Então essa é aí que está a iminência da legítima defesa, tá ok? Usar dos modos, tá? Dos modos necessários, tá bom? E de forma moderada. O que significa dizer isso? Esses são dois requisitos da legítima defesa também. Meio necessário e moderado, uso moderado, tá? O que é o meio necessário? É o meio que está nas minhas mãos ali, é o meio que está disponível para mim no momento daquela agressão injusta. Então, por exemplo, se o agressor investe contra mim portando uma faca, certo?
e eu estou ali com um fuzil, né? Um exemplo do policial, por exemplo, tá? O policial que está no patrulhamento diário ali, tem algumas unidades da polícia que portam armas longas, tá? Então estou com uma arma longa e com minha pistola coldreada, tá bom? Então estou patrulhando ali com a minha arma longa e aquela pessoa, aquele agressor, tá com uma faca e investe contra mim, tá bom? Qual que é o meio necessário? Qual que é o meio disponível para mim no momento? É a minha arma longa. Então eu vou pegar a minha arma longa e vou disparar contra aquele sujeito para repelir aquela agressão, tá? Então não se espera que eu guarde essa arma longa, saque de uma faca que eu tenho no meu cinto ou saque da minha pistola para poder repelir aquela agressão, tá bom? Então não se espera esse tipo de atitude. Por quê? Porque a gente tem que usar do meio necessário para repelir a injusta agressão, tá ok? Aí a gente entra num outro ponto que é o uso moderado da força. O que significa usar moderadamente da força? É aqui que muitas vezes acontecem os excessos, tá ok? Então, o uso moderado. Aquele agressor está com uma faca, nesse mesmo exemplo, investe contra mim com essa faca. Eu estou com a minha pistola agora, vamos usar um exemplo da pistola. Eu disparo uma, duas, três vezes contra esse agressor e esse agressor para a agressão, ou seja, ele para de investir contra mim. Só que eu percebi que ele parou de investir contra mim, eu vi que aquela agressão já tinha cessado, mas mesmo assim eu executo mais 2 ou 3 disparos. Aqui a gente perde a moderação. Então, quando a gente faz esse tipo de comportamento, tem esse tipo de comportamento, ele está agindo de forma imoderada, ou seja, ele perde esse requisito da legítima defesa. Por quê? Porque eu agi com excesso. Aqueles 3 primeiros disparos foram suficientes para poder fazer essa agressão. Só que eu, né, de livre e espontânea vontade ali, fui lá e executei mais 3 disparos. Esses 3 disparos são configurados como excesso e esse excesso é punível, tá? Então vou responder sim pelo crime de homicídio contra aquele sujeito, tá bom? Então isso significa dizer o uso moderado da força, tá? A legítima defesa também pode ser contra terceiro, tá? Então não precisa ser um direito próprio meu, pode ser um direito de terceiro. Então estou passando na rua e vejo uma senhorinha sendo roubada por um marginal ali, por um mala. Se eu tiver condições de agir, se eu perceber na situação que eu tiver condições legítimas de agir e eu vier a lesionar esse agressor, lesionar esse mala aí, derrubar ele no chão de algum jeito, enfim, causar nele lesão corporal, por exemplo, né, eu vou estar agindo em legítima defesa. Por quê? Porque a legítima defesa de terceiros é plenamente válida. Tá ok? Então eu trouxe aqui alguns vídeos, vou passar esses vídeos e vou dar uma comentada nesses vídeos aí para a gente ver como é que funciona a legítima defesa, tá bom? Então, legítima defesa, revisando, né? É usar dos meios necessários de forma moderada. A agressão precisa ser injusta, ou seja, ela não pode ser provocada por mim, então eu tenho que ser agredido injustamente. Ela tem que ser atual ou iminente, ou seja, tem que estar acontecendo naquele momento. Não existe legítima defesa de agressão passada ou de agressão futura, ou tem que estar na iminência de acontecer, que é aquele caso que eu falei da arma, por exemplo. Então, eu vejo que aquele agressor vai sacar a arma dele, faz menção que vai sacar a arma dele, ou até saca a arma dele, tá? Para disparar contra mim, eu vejo que ele está imbuído nessa missão de disparar contra mim, e antes disso eu saco da minha arma e efetuo o disparo nele. Aí eu estou agindo em legítima defesa pela iminência da agressão que eu ia sofrer, tá bom? E pode ser direito meu ou pode ser direito de terceiro, tá bom? Inclusive pode ser também direito patrimonial. Então a legítima defesa não é só contra a vida ou contra a integridade física. A legítima defesa é cabível também em casos de defesa contra o patrimônio, porque lá no Código Penal, no artigo 25, lá que define quando ocorre a legítima defesa, ela fala em direito seu, né? Direito próprio ou alheio. Ela não determina se o direito é disponível ou indisponível, né? A gente tem ali os direitos indisponíveis, como a vida, cai dentro da legítima defesa. Direitos disponíveis, né? Disponíveis como patrimônio, como um carro, uma bolsa, um celular, cai também dentro do padrão da legítima defesa. Tá ok? Para a legítima defesa, a gente precisa do meio necessário. O que é o meio necessário? É o meio que está disponível para ele ali, entendeu? É arma de fogo.
Então não se espera aqui, por exemplo, que esse policial coldreie a arma dele e corra até na viatura para pegar um bastão, por exemplo, para pegar uma arma não letal, entendeu? É o meio necessário para ele ali para fazer cessar a agressão, é aquela arma de fogo que está em punho dele já, tá ok? Então, vamos rodar aqui o vídeo para a gente poder ver com mais detalhes. Então percebe ali que ele verbaliza, e o agressor mesmo assim continua vindo na direção dele. Aqui ele já começa a efetuar os disparos, tá? Vocês vão perceber aqui que é uma sequência de disparos, ele dá vários disparos. Ele cai ali, bate na viatura, se arrebenta todo, né? Parece até que esse agressor machucou ele, acabou ferindo ele de algum jeito, acertando a facada nele. Mas percebam, ele deu vários disparos e o agressor continuou vindo na direção dele. Ou seja, aquela agressão ainda estava acontecendo. Então eu tenho que dar quantos disparos forem necessários, tá? Para poder fazer cessar a agressão. Parou a agressão? Parou os disparos. Porque caso contrário, eu vou estar incorrendo em excesso. E o excesso é perfeitamente punível de acordo com o parágrafo único no artigo 25 lá do Código Penal, tá bom? Então ele fica meio cambaleandinho ali, ó, caiu, morreu. Certo? Percebam que a agressão cessou também os disparos. O policial parece que está meio ferido ali, né? Ficou meio... acho que foi atingido pela facada. No rosto parece que ele foi atingido, inclusive, né? Ó, tá sangrando. Ok? Então percebam ali que tão logo o agressor caiu ali naquele meio fio ali, naquela calçada, o policial já tinha parado de efetuar os disparos, tá bom? Então agiu em perfeita legítima defesa aqui o policial, tá? Então essa é a perfeita definição da legítima defesa. Era agressão injusta, ou seja, o policial não tinha provocado aquela agressão, esse senhor aí aparentemente estava embriagado, estava drogado, sei lá, investiu contra o policial, tá? Ou seja, a agressão era injusta, atual, a agressão estava acontecendo porque esse sujeito foi contra o policial na intenção de desferir aí golpes de faca contra ele. O policial revidou, o sujeito veio a óbito ali, tá bom? Então, perfeita situação de legítima defesa, tá? Então aqui vamos olhar outra situação de legítima defesa aqui. Outro vídeo. Eu trouxe 4 vídeos aqui, tá? Esse é o segundo, então vamos analisar aqui. Ó, vamos voltar aqui. De novo. Diminuir um pouquinho o volume, que tá muito alto esse volume aí. Percebe que tem um sujeito sentado ali, ó. Esse cara com um facão, tá vendo? E tá agredindo lá o sujeito, tá tentando se defender aí, ó. O cara já perdeu o facão ali, caiu o facão no chão, recuperou o facão e continua investindo contra o sujeito ali, o cara que tá sentado. Ó, percebam aqui, aparece uma mulher aqui, ela sai de dentro desse estabelecimento aqui, empunhando uma arma de fogo, tá? E dispara contra aquele sujeito que tá agredindo aquele outro que estava sentado, tá bom? Então aqui é um perfeito exemplo, uma perfeita situação de legítima defesa de terceiros, tá? Então essa mulher, esse caso que aconteceu no Mato Grosso, salvo engano, é uma policial militar, tá? Ela estava ali de folga, na área de folga dela, ela até foi promovida por bravura, alguma coisa assim. É um caso recente. Ela visualizou, viu que esse cara estava agredindo o outro com um facão, na intenção de matar, obviamente, porque ninguém vai com um facão, da facãozada no outro de brincadeira, né? Foi lá e atirou contra o sujeito na perfeita intenção aí de fazer cessar aquela injusta agressão contra terceiro. Ou seja, ela não estava sendo agredida, ela não foi nem ameaçada, ela nem participava da situação, mas ela viu a situação, tá? E resolveu agir. Uma porque ela é policial militar, então ela tem esse dever de agir, é intrínseco dos policiais militares, e outra porque é perfeitamente possível a legítima defesa de terceiros, tá? Então essa policial militar pode ser que ela até seja denunciada, por exemplo, por algum crime, né? O homicídio do rapaz, não sei se esse rapaz morreu, não sei qual o desfecho da ocorrência, mas ela vai ser resguardada aí pela legítima defesa, porque
a legítima defesa de terceiros é perfeitamente possível, tá ok? Então, vamos aqui no beco, o cara cai lá, com o facão na mão ainda. Não dá pra perceber, mas acho que acredito que ela disparou uma vez só contra ele, né? Então ela disparou uma vez contra ele, e já foi o suficiente para cessar a agressão. Então vamos dizer que ela continuasse disparando ali. Aí esses disparos sobressalentes aí, extra, né? Disparo extra aí, a mais do que necessário, a gente poderia cair de repente numa situação de excesso da legítima defesa, tá bom? Vamos ver um outro vídeo aqui. Tem um sujeito desembarcando do carro dele aí. Provavelmente já está na frente da casa dele, né? Tá encostando no outro carro lá. O cara já desce do veículo com a arma em punho, né? Provavelmente fazendo uma voz de assalto aí, né? Perdeu, tal. Não dá para perceber pelo farol do carro, mas a vítima aqui provavelmente estava armada, né? Provavelmente não, ela estava armada. Ela saca da arma dela e já executa disparos contra o agressor, tá bom? Então, aqui vai depender muito da interpretação, né? Eu interpreto como isso aqui já é uma agressão atual, ou seja, o cara já desce do carro com a arma em punho, falando que vai levar o carro, perdeu, tal. Para mim, já é uma agressão atual, tá? Mas pode ser que entenda que seja a iminência de uma agressão, porque ele realmente não efetuou nenhuma agressão direta contra a vítima ainda, tá bom? Mas eu acredito que isso aqui seja já uma atualidade da agressão, tá bom? Vamos continuar ali. Ó, disparou. Não dá para ver quantas vezes ele dispara. Não dá para entender. É porque para mim aqui eu não recebo áudio. Talvez no áudio do vídeo original ele dê para saber quantos disparos deu, né? Mas ó, perceba uma coisa. Ver se eu consigo voltar aqui. Ó, então o carro saiu, o amigo do Mala abandonou ele, né? O Mala faz isso mesmo. Na hora que o bicho pega, eles se abandonam, né? Ó, ele efetuou os disparos. Então, aparentemente não acertou nenhum ponto vital do Mala ali, porque ele saiu com o pé erguido aqui, ó. Provavelmente ele acertou na perna dele e foi embora, ó. Só que perceba uma coisa: esse cara aqui, ele disparou, certo? A agressão parou. Você pode ver que a agressão cessou. O Mala não atirou contra ele, né? O Mala deve até ter perdido a arma dele, a arma dele travou, alguma coisa aconteceu. O outro Mala vazou, correu e ele parou a agressão. Ele parou de a vítima aqui parou de disparar também, tá bom? Então ele agiu perfeitamente, perfeitamente. O cara agiu aqui com frieza total, né? Quem nessa situação vendo o Saci Pererê correndo fora aqui, ó, que parece um Saci Pererê, né? Olha que ele corre ali, ó, tá correndo embora. Aqui, se o cara tivesse algum tipo de, né, se ele não tivesse pensado de maneira fria, de maneira calculista aqui, ele poderia ter continuado a efetuar o disparo no cara aqui, ó, derrubado ele, entendeu? Mas ele percebeu, né, ele teve a frieza de perceber, o controle emocional de perceber que aquela agressão parou e dele também parou, cessou os disparos contra aquele agressor, certo? Então, o cara corre lá pro canto, ó, e vaza, sei lá onde vai parar, né? Com essa perna aí de saci. Ó, o cara tá com a família no carro, tá vendo? Família, ó o Mala ali, ó. Não vai se ferrar, não. Parece que ele tá com a arma na mão ainda, mas não... talvez é um simulacro, né? Se ferrou. Fica ali, ó. Vai ligar pro SAMU? Vai discar 190 pra ver se a polícia vem socorrer ele. Esse aí se ferrou. Se ferrou bonito, né? Então, perceba aí, de novo, o cara teve a frieza de não continuar efetuando os disparos, porque qualquer disparo que ele efetuasse ali a mais, ou seja, a agressão já tinha parado, o Saci Pererê já estava indo embora. Se ele continuasse ali a disparar, a câmera ia pegar isso e ele provavelmente ia ser denunciado por tentativa de homicídio, tá? Por quê? Ou homicídio, dependendo se ele conseguisse matar o cara.
porque ele agiu com excesso, tá? Então, infelizmente, é isso aí que acontece. Então, é perfeitamente possível isso acontecer. Vamos aqui pro último. Espera aí, deixa eu voltar aqui que ele começou a rodar aqui sem eu... Vamos lá. Ó, o policial ali tá tentando conter uma situação de rua ali, ó. Aparentemente o cara tá bêbado, com os copos na mão. Ó, percebam que os dois policiais já estavam com a arma em punho, tá? Então ele vai codrear a arma dele ali. Codreou a arma. Toma. Bica. Pronto. Cara, olha esse vídeo aqui. Perfeita atitude do policial. Perfeita atitude policial. Se ele fosse um policial que não tivesse um controle emocional bom, ele teria feito o quê? Dado um balaço nesse cara aí. Porque o tiozinho, pelo jeito, tava bêbado, tava loucaço ali, partiu pra cima do policial. Dá pra ver que ele claramente quer investir contra o policial, tá? Então o policial poderia ter disparado na perna dele, por exemplo, ou às vezes até, dependendo da situação ali, ter disparado contra ele mesmo, no peito, ali em algum lugar, porque eles estavam muito próximos um do outro. O policial teve controle emocional, tá? De codrear a arma e usar os punhos contra aquele agressor, tá? Então o que esse policial fez? Ele reagiu, tá? Da maneira necessária, ou seja, qual foi a maneira necessária que ele encontrou? Ele analisou a situação e viu que ele não precisava usar arma de fogo. Ele precisava, sim, conter aquela agressão de outra forma. Então ele codreou a arma, pegou e deu um baita de um socão direto na cara do maluco ali, derrubou ele no chão, tá? Depois que derrubou ele no chão, vocês percebem ali pelo vídeo que ele não continua agredindo o cara, ele tenta imobilizar o cara, tá bom? Então o cara já estava caído, ou seja, ele usou do meio necessário. Qual foi o meio necessário? O punho. Então ele analisou a situação, viu que não precisava usar da arma de fogo, ele codreou a arma e usou o punho. Meio necessário, tá? Moderadamente, ou seja, deu um soco só no cara, já foi o suficiente também, né, pro cara cair, tá? Não continua agredindo ele, ficou em cima dele ali na tentativa de imobilização, tá? A agressão era atual, ou seja, o cara já estava meio que segurando o policial, dá para ver que ele meio que tenta agarrar o policial de algum jeito ali. O policial reagiu contra essa agressão atual, tá bom? E direito seu, tá? Então foi um direito seu, ou seja, a integridade física dele ali estava em risco. Porque se esse cara, de repente, desfere um soco contra o rosto do policial e o policial tá meio despreparado e acaba caindo, né? Enfim, perfeita atitude do policial, uma perfeita situação de legítima defesa. Vamos ver o vídeo aí. Olha, ele codreia, toma, já dá na cara do cara. O cara não larga o copo, né? Pra você ver como é que é a cachaça do maluco. Ó, derrubou. Tá, deu uma biquinha nele ali, mas foi pro cara sentir que não ia ter, não era pra ter reação, né? E já imobiliza o cara. Certo? Então, perfeita atitude desse policial, perfeita situação, um perfeito exemplo do que é a legítima defesa, tá bom? Então, 100% esses vídeos que eu trouxe aí, enfim, esses vídeos foram tirados de redes sociais, tá? Instagram, YouTube, enfim, várias fontes aí, tá? Todo dia a gente vê um vídeo desse aí, de uma situação dessa, e achei perfeitamente aplicável aqui para exemplificar a legítima defesa esses vídeos, tá bom? Então, se você tiver alguma sugestão, algum conteúdo, alguma coisa que eu falei que você não concorde, enfim, pode tecer seus comentários aí abaixo do vídeo e eu vou tentar fazer mais vídeos como esse aí, comentando alguns trechos de situações que podem exemplificar alguma coisa do direito para a gente poder aprender na prática, tá ok? Então, no mais, não se esquece, né, de se inscrever aí no canal, tá? Muito importante porque o YouTube curte, né, compartilha, enfim, é importante porque o YouTube entenda que esse vídeo aqui é um vídeo de interesse, um vídeo de relevância para poder distribuir para mais pessoas, tá bom? Beleza? Muito obrigado e até a próxima.